Olá, bem-vindos ao canal MatF, que é o professor Costa. Hoje vamos ver as raízes cúbicas ao nível do 8º ano. A diferença entre a raiz quadrada e a raiz cúbica são os cubos perfeitos. Reparem, se eu tiver assim, raiz quadrada de 4, vai só aos quadrados perfeitos e neste caso é 2. Se eu tiver assim, com 3, é porque é uma raiz cúbica. E a raiz cúbica de 8, venho aqui procurar o 8, que está aqui. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. É a diferença. Se for raiz cúbica, tem esta indicação aqui, deste 3, e vão aos cubos perfeitos. Se for a raiz quadrada, não se indica, é porque aqui o índice da raiz é 2, e vai-se aos quadrados perfeitos. Por exemplo, eu tinha um exercício assim deste tipo. Calculo. Queria calcular o valor numérico, imaginem. Raiz cúbica de 8, fazer aqui alguns. Raiz cúbica de 8 menos 2 raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de, raiz cúbica de 125. Então, a raiz cúbica de 8, aqui, vou procurar nos cubos perfeitos, 8, que é 2. Menos 2 vezes, quando não há nada entre o número e a raiz, é porque é uma multiplicação. A raiz quadrada de 9 vão aos quadrados perfeitos e não aos cubos perfeitos, que é 3. A raiz cúbica de 125 vão procurar o 125, que é 5. E agora é fazer a conta. Reparem, fica 2 menos 6 mais 5. 2 menos 6 é menos 4, mais 5 dá 1. Há uma pequena diferença também entre a raiz cúbica e a raiz quadrada. É que há raízes cúbicas de números negativos. Imaginem, eu posso ter assim, raiz cúbica, por exemplo, de menos 64. A raiz cúbica de menos 64, eu venho aqui e é menos 4. No entanto, se tivesse assim raiz quadrada de menos 64, de momento não existe. Não existe. Imaginem, queria fazer um cálculo assim deste género. Raiz cúbica de menos 2. Vou pôr aqui um cubo perfeito. Senão as contas são preciso utilizar, é preciso utilizar a máquina menos 216 menos raiz cúbica, por exemplo, de menos 729. Se eu tivesse assim, vou ver o 216. O 216, a raiz cúbica é 6, fica menos 6, menos 729. Venho aqui, menos 9. Fica menos 6 mais 9, que dá, se tem dúvidas nestas contas, é consultar o canal, na operação com números racionais, menos 6 mais 9, que dá 3 positivo. Okay? Isto é uma das aplicações de cálculo com a raiz cúbica. Imaginem agora que tem um exercício deste tipo. Então, temos um cubo. Considero o cubo. Para ficar um bocadinho mais bem desenhado, vamos lá ver se eu consigo colocar aqui. Ficou um cubo muito grande. Vou aqui um bocadinho mais perto. Ok. Considero o cubo. O cubo tem um volume de 1000 centímetros cúbicos. E eu quero a medida da aresta. Da aresta do cubo. Quero a medida da aresta. B. Quero a área de uma face. Porque as faces são todas iguais. Face. Se quiser a C, a área lateral. Lateral, isto tudo do cubo. E D, a área total. Imaginem, então, a medida da aresta do cubo é fazer a raiz cúbica. É a raiz cúbica de 1000, que é o volume. É a raiz cúbica do volume. Vamos aqui aos cubos perfeitos.
que eles estão aqui, este por acaso ainda se vê, cubos perfeitos, é aqui neste, é onde está o 1000, que é 10. Então, vamos continuar. A raiz cúbica de 1000 é 10. Então, a medida da aresta do cubo é 10 centímetros. E não cúbicos, é 10 centímetros. A área de uma face. Então, a área de uma face é esta zona aqui. Então, este é 10 e este é 10, não é? Centímetros. Então, a área da face será 10 vezes 10, que é 100 centímetros quadrados. A área lateral, reparem, a área lateral é estas áreas aqui, são 4. Se cada uma tem 100 centímetros quadrados, a área lateral, AL, será 4 vezes 100, que neste caso, se pus aqui um 0 a mais, será 400 centímetros quadrados. 400 centímetros quadrados. A área total é com tudo, não é? Então, a área total será 6 vezes 100, que é 600 centímetros quadrados. Temos agora aqui um pequeno problema também, que é um depósito em forma cúbica, ou seja, é um cubo, o seu volume é 1000 litros. Quanto mede em centímetros, a aresta do depósito. Temos que fazer depois uma conversão. Temos que lembrar que 1000 litros é 1 metro cúbico. Então, 1000 litros é 1 metro cúbico, não é? Então, vamos fazer a medida da aresta. A aresta será a raiz cúbica de 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Neste caso, metro. Para passar a centímetros, então, a aresta será 1 vezes 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, temos que a medida da aresta é de 100 centímetros. Vamos então ao outro. Temos aqui outro exercício. Tem raiz cúbica de 8 menos 2 vezes raiz quadrada de 4 vezes 2 levantado a menos 1. A raiz cúbica de 8, vamos aos cubos perfeitos que tínhamos lá em cima, não é? Vamos lá vê-los. É o 8, procurar o 8. Reparem, 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos então cá abaixo. A raiz cúbica de 8 é 2. Menos a raiz quadrada de 4 é 2. E 2 levantado a menos 1 é 1 sobre 2. Não se esqueçam, 2 levantado a menos 1 é 1 sobre 2. Por exemplo, 3 levantado a menos 1 é 1 sobre 3 e assim sucessivamente. Podemos fazer aqui o corte, por exemplo, e fica. Não podem fazer logo esta conta, 2 menos 2. Isso não podem fazer logo, imediatamente, porque a multiplicação tem prioridade. Então fica 2 menos 2, que vai dar 0. Ok? Se quisessem fazer de outra forma, reparem, aqui era 2 menos 2 vezes 2 vezes 1 meio. 2 vezes 2, quanto é que é? É 4. 4 vezes 1 meio, tem os denominadores, multiplica-se os numeradores e multiplicam-se os denominadores. Ficaria 2 menos 4 vezes 1 é 4, 1 vezes 2 é 2, 4 a dividir por 2 é 2 e 2 menos 2 dá 0. Também poderiam fazer assim. Espero que o vídeo tenha sido útil e se foi assim coloquem gosto e até ao próximo vídeo.